Filosofia medieval. Hoje vamos falar sobre a filosofia de Santo Agostinho e a filosofia de São Tomás de Aquino, certo? Então, entre os séculos 7 a 14 depois de Cristo, a filosofia medieval, né, ela foi altamente influenciada pelo teocentrismo da Idade Média, certo? Então a Igreja Católica, né, ela teve grande influência e determinava que todo pensamento que buscava o conhecimento e as verdades deste mundo deveria buscar na palavra de Deus a Bíblia cristã. Nesse escopo que surge São Tomás de Aquino. Então a filosofia de São Tomás de Aquino, vamos falar sobre ela agora. Apesar de ser categorizado como filósofo escolástico, São Tomás ele nunca se identificou desta forma como filósofo escolástico. Ele repudiava os filósofos por serem sempre seres que buscavam a verdade que não vem de Deus. Então São Tomás de Aquino ele teve destaque nas áreas de teologia e na origem do universo, do homem, metafísica, epistemologia e ética. Apesar disso, São Tomás possuía grande respeito a Aristóteles. Ele era referenciado a ele por um filósofo e dissertado sobre sua obra. São Tomás, em seus comentários, né, das obras de Aristóteles, ao qual ele se inspirava, ele comparava suas próprias ideias com as do filósofo. E se utilizando de sua lógica, né, para organizar e construir sua própria filosofia, buscando sempre exaltar o cristianismo através das suas obras. Então ele também estudou a metafísica de Aristóteles, dividindo-se em essência do ser geral e a essência do ser pleno, sendo a essência do ser pleno de Deus, né? Ele definiu a própria metafísica como sendo um trio de pensamentos. A metafísica enquanto ciência do ente, ciência divina e filosofia completa. A filosofia em si ela completava. Assim teve uma grande parte na teologia dos próximos séculos, onde defendia a junção da filosofia com a teologia, né? E apesar dessa tentativa, São Tomás ele acabou entrando em algumas discordâncias com a Igreja Católica. Enquanto São Tomás ele defendia que o universo era infinito, sem início e sem fim, e por tal ele sempre existiu, apenas os humanos vieram a existir em determinado ponto. A Igreja defendia que o universo foi criado juntamente com os humanos, seguindo cada um uma interpretação da Bíblia cristã. Vamos falar sobre a filosofia de Santo Agostinho. Santo Agostinho ele foi um bispo da Igreja Católica, né, que estudou principalmente temas voltados à teologia, sendo íntimos seus estudos fora desta área também. Entre seus estudos, né, se destacam a antropologia cristã, a astrologia, a eclesiologia, a escatologia, que é a guerra justa e o conhecimento natural, afiliado à interpretação sempre bíblica. Agostinho ele foi o primeiro a dissertar sobre a antropologia cristã, defendendo que somos feitos de uma junção entre nossos corpos físicos e a nossa alma, sendo a alma detentora da inteligência e da razão, e por este motivo mais importante do que o corpo, a matéria. Apesar dessa hierarquização estabelecida, né, ele ainda dá importância ao corpo, exemplificando em uma maneira metáfora que nosso corpo é nossa esposa e que devemos cuidado e respeito a ele, ao corpo, né?
A guerra justa que Agostinho dissertava, ela mostra como deve ser o comportamento de um cristão frente à guerra, ou qualquer tipo de injustiça, segundo o seu texto. Segundo ele, né, o cristão ele não pode agir de maneira a fazer o mal apenas pelo querer, mas estas atitudes, né, elas estão atualizadas quando se mostra necessário, como, por exemplo, a guerra, né, ou a autodefesa pessoal ou de um ente querido. Nestes casos, ele alega que Deus permite ações agressivas por parte do cristão. Seus estudos da interpretação da Bíblia também regem grande parte dos seus estudos. Santo Agostinho ele buscava interpretar e esclarecer metáforas e textos obscuros da Bíblia, né, que muitas vezes eram ensinados de forma errada. Exemplificando, Santo Agostinho ele ensinava que não se deveria acreditar que nosso mundo foi criado em 6 dias, como dito no livro de Gênesis, né? Mas que este é somente um artifício lógico, uma metáfora para mostrar a passagem do tempo e a ordem das criações de Deus. Ele defendia também uma interpretação baseada na razão, no conhecimento natural das coisas. Beleza?